Oi, eu sou a Zi. Oi, eu sou a Amanda e hoje o episódio vai ser do favorito do ano, O Cavaleiro e a Mariposa. Palmas, palmas, plateia, palmas. Gente, isso é uma obra-prima. Que sabor! Para os fãs de fantasia gótica, isso aqui é o suprassumo. Gente, que é? Eu já tinha lido um livro dela e ela escreve muito fantasia gótica e esse aqui superou. É nesse universo gótico, é uma catedral que tem uma abadesa que chamam de abadesa. Eu não entendi esse nome de abadesa, mas ela é como se fosse lá o padre da Igreja Católica. Ela é a chefa lá. E aí, uma fantasia, então tem magia. Nessa catedral, ela foi construída em volta de uma fonte mágica. Essa fonte que tem águas que trazem previsões do futuro, né? São as divinações. E aí, essa abadesa, ela colhe órfãs, meninas, no caso, temos 6 órfãs meninas, que elas mergulham na fonte e nessa fonte elas são afogadas, ou seja, elas afogam, morrem, sonham e voltam à vida. Nesse meio período, elas sonham com os agouros. Cada agouro são 6 agouros, que é um agouro para cada divinadora. E aí, cada agouro, a pessoa vai, né, a pessoa do vilarejo, né, que tem a fé nessa adivinhação, nesses agouros, ela vai, ela paga para a Bradessa para poder ter essa adivinação do futuro, para saber se os agouros têm coisas boas ou ruins. E elas mergulham e sonham, e aí cada um desse agouro mostra uma visão para elas, e elas têm que interpretar e dizer se o futuro é bom ou é ruim, né. Geralmente é Gente, ruim. geralmente é ruim, mas coitadinha, porque já pensou tu se afogar para poder sonhar e dar essa previsão para as pessoas, é muita crueldade. E aí nessa história tem o rei, que é o menino rei, e ele vai para a catedral para poder ter uma divinação, né, sobre o futuro. Quando vem lá aquela toda a carreata do rei, dos soldados, são os soldados, né, os guardas do menino rei, as 6 divinadoras, primeiro vamos dar um adendo que as 6 divinadoras não são aquele tipo de divinadoras que a gente está acostumado a ver nos filmes, que são as virgens santas Songamonga. puras, que ninguém pode tocar, senão o poder da divinação vai embora. Não, são tudo pila, tudo pilantra. Tudo, gente, tudo, Tanto né? Olha, tem uma que é espiritada, gente, elas fogem, elas encontram homens, porque não é proibido, né? A não é abadesa até proibido. deixa. Só que assim, elas são como se fossem realmente divindades, né? O pessoal trata elas como se elas fossem, assim, coisas divinas. Tipo as santas, as divinas, assim, Hum. nelas tem uma aura muito mágica, assim, elas têm aquela coisa de: "Ai, eu tenho poder, eu sou divinadora escolhida pelos agouros", porque tem essa coisa muito da fé deles, né, do povo tem essa fé, essa coisa mística. E aí esse rei vai para poder fazer essa divinação sobre o futuro, né, do reinado dele, e aí as 6 primeiro que elas não têm nome, né, as pobrezinha. É a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, o Ai, nome parece delas, aquele né. desenho Os Sete Monstrinhos. Sim. Só que elas E são aí lindas, né? elas são lindas, são lindas. E aí elas primeiro elas não podem mostrar os olhos, elas ficam com as vendas, por isso que tem na capa tem a moça com a venda no olho, dá pra ver através do tecido, porque é um tecido fino. E aí elas sobem no murinho pra ver o rei chegando, e aí o último cavaleiro que fica, ai gente, o nosso moreno, ai meu Deus, tem que ter um moreno, Rory. moreno rabugento, Rory. Ele fica Ai, por último e gente. aí rola aquele embate de olho no olho não, porque não dá, ele não consegue ver os olhos dela, né, ela consegue ver. E já rola uma implicância É, logo de cara, né. não, já começa que assim, ele é um cavaleiro, né, tá ali na corte ali mais próxima do rei, e ele já tá passando um apuro, porque o cavalo dele não obedece ele, né, gente, é uma A maçã que ela jogou no chão, o cavalo dele para pra comer e ele não e o cavalo não obedece, sem moral nenhuma com esse sem cavalo moral. Rory, dele. gente, não tem um pingo de moral. Mas já rola ali uma química, né, porque ela fica tipo: "Ah, nossa, sombrio", aqueles cabelos pretos caindo Aham, nos olhos, os olhos dos pintados, olhos. assim, porque os cavaleiros pintam, né, o olho, assim, embaixo. Uhum. Ai, já rola um negócio ali. O que eu achei interessante, que vai acontece ali a divinação do rei, acaba ela meio que fazia um sorteio pra ver quem era a divinadora da vez, né, porque elas ficavam muito cansadas, porque, gente, elas se afogavam pra fazer a divinação. Então ficavam muito cansada. E aí, elas faziam um sorteio, e a ô gente, a 6, ela sempre querendo fazer o quê? Ser como se fosse uma mártire, né.
sempre querendo, Uhum. ai, minhas irmãs. Ela ia lá e roubava no sorteio, era sempre ela se lascar na adivinação, porque ela queria. E aí, quem foi fazer a adivinação pro rei? A seis, né? Fez a adivinação pro menino rei, que é um rei muito jovem, né? E aí, na hora, eu achei muito bom, que na hora que ela tava indo embora, pá, eles lá, né? E aí, na hora que aconteceu aquilo, eu falei, mutreta. E Deu tudo aí, errado. as bichas tudo espivitada, aí tem uma lá que quer, porque quer sair com os machos, e querem ir pro centro da A cidade. 4, É, a querem 4 ela quer fugir, quer ir pra festa, quer ir pra beber, encher a quer cara, tudo, querida. dançar até o dia amanhecer. A 6 é mais resguardadinha, porque ela é a favorita da abadesa. Isso, é aquela que todo mundo que deveria odiar, né? Mas não é o que acontece, Uhum, né? uhum. Enfim. Não vamos esquecer de um detalhe importantíssimo, que são as gárgulas. Bartolomeu! Uma em específica, né? Porque as outras são todas ruins. São É, péssimas, mas Bartolomeu, ai gente, eu amo quando tem aquele personagemzinho assim, aquela coisinha que é fofa, é divertida, que traz assim um pra alívio gente se pra história, apegar. porque a gente Aham. se apegar, a gente sofrer por causa dela, porque a gente sofre por causa dela. E o bom é que a gárgula, né, gente? De pedra, a gente já sabia que não ia morrer, né? É, Sim. tem esse detalhe, né? Cima quebra, né? Pedra quebra. E Não Bartolomeu. E é o o bom. caso do Bartolomeu. É, gente, Bartolomeu calma. não é o caso. Não, e o Bartolomeu eu achava muito engraçado porque ele falava os ditados errado. Tudo errado, ditado. Tudo errado. Gente, ele falava as coisas tudo errado. Tipo, só que ao mesmo tempo eu pensava assim, cara, essa gárgula é muito inteligente. Ela parecia, passava aquela vibe de Ela sábia. falava umas coisas assim que fazia sentido, assim, que na hora a gente não entendia, mas depois fazia sentido. É, Eu acho. É. a gárgula, todas as pessoas, ela chamava de Bartolomeu. Não importa se seu nome é Amanda, você ia ser Bartolomeu pra gárgula. Então todo mundo era Aham. Bartolomeu. Só que essa gárgula, Bartolomeu em específico, era a que cuidava como se fosse assim uma. Como que a gente chama? Uma Uma empregada. guarda-costa. É, É da tipo uma seis. guarda-costa, é uma acompanhante da Seis, porque a Seis ela usa o martelo e o cinzel, ela fica quebrando, consertando o muro. E sabe o que eu achei muito legal? Que ela faz esse trabalho pesado, ela é muito forte e ela não é magrinha, ela é forte, porque tem hora que ela fala que o Rory pega no braço dela e a mão, mesmo sendo grande, não dá a volta no braço. Tipo assim, ela é porruda, Ela, ó, ela é gente, forte. é mesmo. Ou o Rory é pequenininho. Não, mentira, ele não é Não, não é pequenininho. não. Não Geladeira é. Electrolux. Acontece umas coisas ali entre a Síbio. O nome da seis é Síbio, gente. Só que as pessoas não sabem o nome dela. Então chamam de seis, mas a gente já vai saber que é a Síbio. E acontece ali um negocinho entre ela e o Rory. Aí tem aquela animosidade. E aí já começam, inimigos. Vai tocar farpas. Só que aí elas querem sair. Aí a amiga espivitada quer sair. Ela fala, já sei. Quem vai ajudar a gente a sair? Ela vai lá pedir ajuda pra quem? Pro Rory. Porque elas não podem sair sozinhas, né? Porque como elas são muito visadas, elas correm o risco, né, de tentarem tirar o véu delas, a venda dos olhos, não pode. As pessoas são muito Sequestrar. encabuladas com elas, sequestradas, exatamente. E elas precisam do quê? De uma escolta. E aí cada uma leva o quê? Um guardinha do rei. Entre eles está quem, Rory? Assim, gente, existe bastante interação até acontecer isso entre eles, né? E ele já tem ali uma pegadinha de ciúme, porque ele foi o primeiro ali a conhecer ela, né? Já rolou ali um Uhum. impasse. E aí tem uma hora que a Síbil pega lá um dos guardas e leva ele pra moita. Eu achei isso bom demais. Ele fica mordido depois. É, o Exato, bichinho. leva ela lá pra moita e tal. Só aí acontece tudo, umas coisas e tal, e até que some a primeira menina. Começa a desaparecer as meninas, as divinadoras, porque tem um período que elas podem ficar na catedral fazendo divinação, é 10 anos, 10 e o período anos. dela tá chegando ao fim, e vai sumindo meninas. E a Síbil, ela começa a investigar, ela quer tentar descobrir o que que aconteceu com elas, ela entra em desespero, porque no final começa a sumir de uma por uma, e a Síbil começa a querer ir atrás de descobrir o que está acontecendo com as meninas que estão desaparecendo. No final, sobra ela, só ela sozinha, e Sumiram todas. Como? Ninguém sumiram sabe. todas. E sabe o Ninguém que é sabe. pior? A abadesa fica o quê? Ah, sumiu porque elas fugiram. Ela faz a egípcia, tipo assim, vou mandar uma gárgula atrás e fica por isso mesmo. E vai sumindo Aí uma ninguém. por dia. E ela, como ela sendo a favorita e ela querer a atenção da abadesa, ela vai deixando, que ela entra em desespero porque ela tá sozinha. E aí quem aparece pra ajudar? Quem é que pula a janela? Rory, Rory. Rory, o herege. Mas sabe, eu acho assim.
A escrita dessa autora, é a primeira vez que eu leio uma romantasia, assim, alguma coisa nesse estilo mais gótico. Eu adorei a escrita dela, eu achei super fluida. O livro eu simplesmente peguei e eu não queria largar. E aí eu fiquei pensando, por que eu não li Uma Janela Sombria? Porque eu falei: "Vamos ler". "Ai, não, depois". Ai, se arrependeu. Exatamente, Mas me eu arrependi. vou ser uma boa amiga, eu vou te esperar pra ler o segundo. Exatamente, porque aí eu vou ler. Mas assim, gente, que livro bom. Eu adorei. Eu acho que a autora, ela trouxe também, além de tudo, dessa questão da leitura ser fluida, eu vi também muito forte uma crítica à fé, à crença. Exatamente. A crença cega das pessoas de não O- querer enxergar e de Exato. achar que só aquilo ali é o que é e pronto. É tipo Eu preto no achei branco, né? Tipo, ai, da onde que uhum, vem, né? Ok, que a fé é um mistério, a fé é um mistério, mas a gente precisa entender no que a gente tem que acreditar, no que a gente vai acreditar. E eu acho que ela trouxe isso muito forte, sabe? E principalmente depois que você vai uhum, começando a descobrir algumas coisas ali do livro, eu fiquei pensando, falei, e existe muito, e aí se você traz um balanço para o dia de hoje, eu acho que tem muito, porque as pessoas, elas confiam cegamente nos agouros. Elas, quando uhum, encontram as divinadoras assim, elas falam: Olha, pega essa moeda e veja qual vai ser o futuro. A mulher pega, tipo, uma linha que ela é tecelã e pega essa linha e vê se eu vou ter um bom uhum, dia. uhum. É, exatamente. É tipo, pega a aguinha santa aqui, ai, vai curar todos os seus então, assim, eu acho isso muito legal. E aí a gente vai e sempre tem, no caso, o Rory, que ele se denomina, tipo, herege, que ele não acredita nessa fé, e sempre tem aquela pessoa que a gente critica que acha que não tem fé nenhuma, mas é que ela tem uma visão mais ampla das coisas, e é o caso do Rory, né. E ele sabe das Uhum. coisas, ele tenta fazer a Sibyl enxergar que não é preto no branco, que ela não é melhor que todo mundo, porque ela tem esse sentimento de que por ela ser uma divinadora, ela tá assim num patamar, Lá em né? E eu acho cima. muito legal esse desenvolvimento dela, enxergar que ela não é melhor do que todo mundo, ela não é melhor do que ele, ela não é melhor do que ninguém. Porque geralmente a gente Exatamente. vê aquelas mocinhas que são, ai, perfeitas, não erra, é tudo linda, maravilhosa. E não é o caso, né? E para ela é um Da Sibyl. choque, e para ela é um choque muito grande quando ela do nada, quando ela vai lá em busca das irmãs dela, para ela é um choque muito grande perceber que tipo assim, querida, você é uma pessoa normal como qualquer outra, tá? Você não tem nada de especial. Então, é um baque bem grande para ela, né, perceber isso. Exatamente. Não, eu gostei bastante do livro e eu acho que ele trouxe bem forte isso e embora seja uma romantasia e tenha essa pegada gótica, eu acho que ainda trouxe esses pontos assim que leva a gente a pensar, sabe? Uhum, uhum. E o universo, além de mais, o universo é super original. Eu achei muito bom esse universo, essa criação desse universo, essa coisa gótica. Porque a gente gosta, né, daquela coisa que a gente está acostumada das romantasias, aquela coisinha padrão, mas quando a gente vê um livro que é original, que tem uma história original, que traz, assim, uma coisa que vai além do romance, porque o romance é muito forte, mas o universo é muito bem construído. A gente se entra lá dentro daquela história, assim, de cabeça, a gente não consegue pensar em outra coisa, só naquilo. E não é só o romance, apesar de que é uma delícia o romance. Mas é assim, peraí, você tá falando aqui de romance, mas assim, é migalhinha de romance. Ai, é porque a gente gosta, né, da migalha de romance, Mas vamos não é uma deixar aquela claro, coisa é um slow, bem slow, né. isso, é assim, é uma migalhinha, o romance não é o foco central desse livro, eu acho, Não é. não Não, não é. é, isso é Porque verdade, senão as mas pessoas pode às vezes vão comparar. achando, mas senão as pessoas vão achando que é o quê? É um livro de romance. Gente, não é puro Não romance, é. tá? Pelo amor de Deus, é Mm-mm. bem no final que rola alguma coisa. Bom, Tem muito mistério, muita investigação, tem uma construção boa, tem muito personagem, os personagens secundários são bem desenvolvidos, assim, não fica só no sim, casal. todos. Ai, é Ai, amei tudo todos. É, eu né? amei. Vamos entrar na parte do Uhum, spoiler? Então, se você não leu da hora. ainda Cavaleira Mariposa, que você tá errando, corre e depois você volta pra terminar o episódio. Agora, uma coisa que eu não esperava era os agouros serem uma farsa. Você esperava? Eu não esperava. Na minha cabeça, eles eram divindades, eles eram deuses, mas eles eram mortais que, com o poder dos objetos, porque tem os objetos mágicos lá que dão um certo poder, e a água da fonte faz com que eles vivam por muitos e muitos anos. E aí eles eram pessoas normais, que a abadesa safada transformou Gente, em divindade. no final das contas, a abadesa era a vaca de todo. Gente, eu não desconfiei dela, você acredita?
Nunca, desde o começo eu sabia que aquela safada ali não era de fluxicheire, porque a forma que ela trata as meninas, mulher, não é normal uma pessoa ver a criança se afogar desde da infância, matar a criança, engolfar ela lá na água e ela ser uma boa pessoa. Gente, no Como, final de cara? tudo, tinha todos esses agouros, eles eram o quê? Pessoas que moravam ali na cidadezinha, queria poder. A abadesa foi lá, catou a pedra, fez um negocinho ali pra eles, cada um tinha uma pedra, o outro tinha a tinta, a outra tinha o tear, aí foi lá, pegou a água, colocou poder e os caras simplesmente falaram: gente, a abadesa, ela simplesmente convenceu todo mundo de que eles eram divindades. Gente, maior lavagem É porque cerebral da história. é porque o reino estava num momento frágil, né, de estrutura, porque o antigo rei tinha sido deposto, e aí ninguém tinha fé em nada, ninguém acreditava em nada, estava em colapso. E aí o que que ela fez? Ela se aproveitou da fragilidade do reino e criou uma coisa para que as pessoas pudessem acreditar, e criou essas divindades. Aí a Cara, mas safada tava loucura. fazendo a divinação e ganhando dinheiro, ó, a rodo, minha filha. A Gente, bicha é aí, empresária, empresária. juro. Não, assim, e o pior de tudo é, a bicha tava lá, as meninas sumindo, e aí pra onde que essa menina tava indo? Gente, ela mandava as meninas pros agouros tomar o sangue delas. Chocada. Por causa da água da fonte que tem no sangue delas, né? Da magia do sangue delas. E aí, para manter controle sobre os agouros, ela não dava mais água da fonte, ela mandava a divinadora, o sangue das bichinhas. Ô, mulher, que ruindade isso. Eu tinha fé até o final dessas bichinhas tá vivas, Eu mulher. também. E Que dó. tudo, que Não, dó. e o rei? O rei safado. Não, o rei safado. Gente, eu ficando Fiquei com, eu puta. com dó daquele desgramado. Eu com dó porque ele ia lá nos vilarejos para tentar conquistar as pessoas e passava pelos rituais lá. O coitadinho pelado, passando No vergonha frio. no frio, na água, quase morrendo de hipotermia. Eu falei, tadinho do bichinho, ó. Gente, safado. Chegou Nossa, lá no na dó. hora. Chegou lá na hora no final do livro. O que que ele fez? Ele traiu o Rory. Ai, fiquei puta nessa hora. Ai, Ai, quando fiquei ele dá puta. uma facada nele lá, eu falei assim, é o quê, menino? É o quê? Porque o Não Rory se apaixonou pode. pela Síbio, gente. Simples assim, ele queria a influência da Síbio, ele quer casar com a Síbio, né, ser a rainha, porque ela tem uma influência, porque o quê? Eles destruíram tudo, eles mataram os agouros, né, para poder pegar os objetos mágicos, para poder conseguir destruir a abadesa, porque a abadesa era a chefa, né, a mariposa. Chefona, é. A chefona, ela era a número Era a 6, a gente última tá dos procurando, Agoro. era a última dos agouros, que é Ah, é a verdade. mariposa. É verdade. E aí eles passaram o livro inteiro atrás das meninas que tinham desaparecido e atrás dos objetos mágicos para poder ir lutar contra a abadesa. Lutaram contra ela, destruíram a catedral lá, e aí no fim o safado saiu por cima, deu uma facada no Rory. Como que é o nome da Maud? A Maud? O nome Não da bicha lembro. que criou ele, praticamente, é a Ai, Maud. gente, ai, nossa, ela ficou Ah, eu super fiquei. decepcionada com ele, né? Ah, gente, Nossa! aí, agora vamos lá o detalhe de por que que elas usavam aquela venda no olho? Porque os agouros, todos de pedra. Porque ficava sem beber a água, virava pedra. E aí, os agouros, tudo virando pedra. A tecelã, coitada, já era tudo pedra. Porque ela parou de tomar água. Aí, quando a Síbio, gente, pra mim foi aquele momento foi lindo. Quando a Síbio pegou pro Rory. Dois momentos, do momento. Quando a Síbio virou pro Rory e falou o nome, porque ele não sabia. Ai, tem até uma passagem aqui que eu separei, gente. Porque Já eu sei qual que é, vai. marquei. Eu também marquei, eu sei qual que Que é. ele coloca assim: eu nem sei o seu nome e eu faria tudo por você. Ai, gente, meu coração não aguenta. Na hora que. Porque quando elas iam fazer as divinações, elas tinham que beber um pouco do sangue da pessoa que tava lá, né? Aí na hora que ela foi Uhum. revelar o nome, ela pegou o dedo dele, aí ela pegou o dedo A mão dela. dela. Isso, aí tirou um pouquinho de sangue, aí ele foi lá e tomou o sangue, aí ela falou Síbio, como é que é? Síbio alguma coisa. Não sei falar o sobrenome Delen. dela. Delen, É isso. Delen. Isso. Aí só ele sabia o sobrenome o nome dela, gente. Tipo, ficou ali um Eu segredo entre os achei. dois. Aham. E ela Aí tira depois, a venda e mostra os olhos isso. pra ele. Ela nunca tinha tirado, ela nunca nem tinha coragem de olhar pros próprios olhos. Ele foi o primeiro que viu os olhos dela. Porque na hora que a 4 tirou a venda, ela virou e falou assim: Meu Deus, o que transformaram a gente? Porque a 4 Ela viu que o ficou com olho medo. dela tava de pedra. E aí, na hora que rola o romance mesmo, que eles vão ali e tal, que acontece tudo, ela tira a venda. E aí ele vira e fala: Ai, você é linda. Eu. Ai, perfeita, maravilhosa. Ai, meu Deus do céu, maravilhoso. Ai, O rei, ele suspiro. fica putinho. O rei, ele fica putinho. Por quê? Porque ele percebeu que o Rory. Porque eles foram criados. A Mauri criou os dois, né?
Uhum. E aí ele percebe que o Rory, ele fazia de tudo pro rei, né? Porque eles eram ali amigos, eram como se fossem os melhores amigos. Quando ele percebeu que o Rory ia largar, tipo, ali, olha, eu vou te deixar porque eu gosto dela, querido. Eu vou atrás dela, não vou Vou atrás de viver minha você. vida. E ele Uhum. mesmo falou isso, né? Ele falou, ai, não servia mais pra mim. Achei ele putinho, eu acho que ele tem que morrer, acho que ele tem que virar pedra, tem que enfiar ele da fonte e Eu depois tentei que quebrar. afogar ele naquela fonte pra ele ver o que é bom pra tosse, aquele safado. Ai, gente, eu fiquei muito fula com isso, cara. Aí vamos a um Ah, ponto. hum, Um, diga. um ponto que você descobriu e eu não. Querida, Ah, esse eu peguei, mas eu não peguei completo. Eu peguei uma parte do plot, né? Já de cara é, que as gárgulas eram as divinadoras, mas não todas as divinadoras. Era só a favorita da abadesa, a que fica com o martelo e o cinzel. Que ela sempre escolhe uma das seis, né? é Pra uma ser a das seis. favorita É. dela. E Então, aí. todas as gárgulas que tinham, porque dava os 10 anos, ai, coitada da Síbil, né? Dava os 10 anos, não é que ela libertava as meninas, gente. Dava os 10 anos, ela matava todas, mandando lá pros agouros. E tanto é que Uhum. o pessoal da cidade falava, ai, a gente não conhece nenhuma divinadora depois dos 10 anos. Eu fiquei, Uhum. Eu fiquei hum. pensando nisso, porque ninguém fala sobre as divinadoras nas cidades, nos vilarejos, ninguém sabe o que acontece com elas. Eu falei assim, a sabadessa não solta elas no mundo, não, senhora. Tava Ela lá faz alguma jantando as coisa. meninas, gente, pelo amor de Gente, Deus. E aí, porque a favorita, quando não servia mais, dava os 10 anos, o que que ela fazia? Deixava elas de gárgula. Aí, gente, Bartolomeu. Bartolomeu, gente, quando a gente descobre quem é o Bartolomeu, ai, meu coração despedaçou. Ele foi o primeiro divinador, o primeiro, e tanto é que ele era um menino, e aí ela transformou ele em gárgula porque ele começou a questionar ela, né? Aí o que que a safada fez? Pegou o bichinho, que é uma criança ainda, um bebê, e botou ele dentro daquele galpão lá sem janela e deixou ele lá para passar fome e sede, porque quando para de tomar água, o bichinho vai virando pedra. Ele fica lá Ai, até virar pedra, amiga. e aí, na hora que a Tecelã, era a Tecelã? Era Não, a a da tecelã na floresta? caverna? Não, Isso. a da Não, caverna, né? é a da caverna. Era quem ela? Uhum. Era a sofrida A lá? tecelã. A Tecelã. É a tecelã. Na hora que eles estão lá na caverna e tal, que aí porque a Tecelã se revoltou e não queria mais ser agouro. Aí na hora que ela Não. começa a falar assim, tinha um menino que sempre vinha aqui. Aí quem levou elas? Que era a última agouro pra matar, né? Quem levou Uhum. eles pro buraco lá da Tecelã foi o Bartolomeu. Diabo, Sim. Bartolomeu sabia daquele caminho. Eu fiquei pensando, o Bartolomeu sabia desse caminho como? Eu Aí. Por quê? Porque a abadesa ia lá com o Bartolomeu no começo. Aí, quando Uhum, ela uhum. começou a contar a história, que ela falou assim, ai, como que era o nome dele mesmo? Aí a gárgula grita, Bartolomeu! Porque Foi, a Síbil, ela entrou lá na toca lá da tecelã e o bicho fica desesperado. Bartolomeu, cadê você? Ele é tão preocupadinho com ela, ele oh, cuida dela, é muito fofa, amiga. Ai, eu que fiquei dó. triste demais. Ai, gente, eu achei muito triste a história do Bartolomeu. Tanto é que no audiobook tem a parte que ele fica, faça isso, Bartolomeu, Bartolomeu, Bartolomeu. É tão triste esse áudio que eu É, fico assim. é. Gente, aí ele chama todo mundo de Bartolomeu porque o nome dele era Bartolomeu. Então a única memória que ele tem era isso. Ele fala que ele fez assim questão de guardar pelo menos um pedacinho de quem ele era. Aí ele ficava repetindo o nome dele pra não esquecer, porque as outras gárgulas esqueceram quem era. E ele não. Oh, Ai, foi triste, né? demais. Aí o final do livro acaba o reizinho cretino traindo todo mundo, dando facada no Rory. Aí a gente fica como com um final desgraçado desse, esperando o próximo. Quando é que vem o Fiquei próximo? puta da vida. Não, fiquei puta da vida, cara. Eu acho que nem lançou ainda lá fora o outro. Não lançou ainda Não não. lançou. Aí o que que a Síbil fez? Ela foi embora, né, com o rei pra poder salvar a Mauri e o Rory. E aí ela virou pro Rory e falou assim: Lembra que eu te pedi pra você salvar o Bartolomeu? Então, salva ele. Foi todo mundo embora. Leva o Bartolomeuzinho embora pra salvar ele. Ai. Ai, assim, eu acho que eu li muitos livros bons esse ano. Muitos, assim, muitos mesmo. Uhum. Mas eu acho que de toda a construção, de tudo, assim, eu acho que esse vai ser assim. Ele conseguiu até bater a última carta, eu acho. Ou a gente pode. Eu Ai, preciso com eleger um, certeza. eu preciso eleger um. Vai ser Geralmente difícil. é porque eu não coloco, tipo, romance e fantasia no mesmo rank, né? Porque eu não consigo comparar um com o outro. Mas, assim, de fantasia, esse com certeza. Mas se você tiver A que Maria escolher um livro, é, o Cavaleiro e a entendeu? Mariposa, com certeza. Exato. Aham. É, É. realmente, assim. Ano passado o meu foi romance. O melhor, assim, foi o da Rebeca.
Mas esse ano eu acho que vai ser assim, o Cavaleiro e a Mariposa. A última carta eu gostei, mas eu acho que não bate o Cavaleiro e a Mariposa. Não, não bate. Não, não tem como. Mas A gente ficou vamos ler. obcecada, né. Eu amo quando Sim. a gente fica obcecada com o livro, a gente não para de pensar, a gente não quer ai, amo. Gente, eu fui trabalhar e aí eu fiquei o dia inteiro pensando no livro. Juro. É Eu difícil. estava fazendo as minhas obrigações do dia, assim, arrastada, tipo, obrigada literalmente, porque eu queria estar paradinha lendo, mas a gente leu bem rápido, a gente devorou, né. Tipo, de Devoramos. um dia para o outro. É. Ai, gente, Dormi pra maravilhoso. ver. Leiam, leiam muito. Eu acho que todo livro que essa mulher lançar, assim, vai ser muito bom, né? Ai, eu tenho certeza. Ela já começou Uma Janela Sombria é maravilhoso, assim, isso aqui, assim, pra chegar no mesmo nível do Cavaleiro e a Mariposa, juro, é Vou ter que ler. você precisa garota, vamos, ó. Ai, meu Deus! Bom, Nossa, nem gente, me fala. é isso. Leiam muito Cavaleiro e Mariposa. Não esquece de ir lá na nossa página, seguir @Pod Surtos Literários no Instagram. Dar like aqui na nossa página do Spotify. Deixar a sua avaliação, que é muito importante pra gente. E até o próximo episódio. Um beijo! Tchau.